Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu de juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Nós vemos e contemplamos no Evangelho de hoje alguns ensinamentos que nos levam a uma reflexão muito importante para a nossa vida. Se nós olharmos bem, Jesus, logo no início do Evangelho, ele diz: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. O que significa essa justiça maior que a dos mestres da lei e dos fariseus? Significa que Jesus ele nos chama para uma vivência de uma justiça original. E essa justiça original nada mais é do que uma vida de harmonia, uma vida saudável com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Por isso que Jesus diz: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis nos reinos dos céus. Porque a justiça que nós precisamos viver é uma justiça que não é condenação, mas sim uma justiça que é obra de salvação, uma justiça que é misericórdia, uma justiça que é amor, uma justiça que é perdão. Por isso que depois Jesus ele vai falar aqui sobre aquilo que nós precisamos, a forma que nós precisamos conviver com os nossos irmãos. E ele vai ali relatar um pecado, que é o matar. Ou seja, ele cita aqui um dos 10 mandamentos, o 5º mandamento. E ali ele diz: não matarás, que é o que a lei diz, os antigos disseram. Quem matar será condenado ao tribunal. Mas Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar com seu irmão será réu de juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Veja que aqui o pecado não está só em matar, tirar a vida biológica de alguém, mas o pecado também está quando nós matamos moralmente alguém, quando nós falamos mal de alguém, quando nós alimentamos e transmitimos uma fofoca, quando nós vamos denigrindo a imagem de pessoas, quando nós vamos dia após dia não entendendo que nós precisamos viver em harmonia com o próximo e nós infelizmente vamos cada vez mais matando essas relações. Tudo isso entra dentro desse pecado contra o 5º mandamento de não matar. Porque isso que nós precisamos ter essa docilidade na nossa vida para praticar a lei. E Jesus aqui ele nos dá esse exemplo da lei. Mas para que nós possamos viver isso bem, nós precisamos viver na justiça de Deus, que não é condenação,
mas sim é salvação para os nossos irmãos. Por isso que depois Jesus também ele vai nos chamar a atenção sobre a reconciliação que nós precisamos ter a iniciativa de fazer, essa reconciliação com os nossos irmãos. E Jesus diz, portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Aqui nós vemos algo que é bem interessante na nossa experiência de fé. Veja que as nossas ofertas, elas só têm valor diante de Deus quando nós ofertamos com amor, quando nós ofertamos com generosidade. Por isso que Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre essa reconciliação, porque não adianta a gente querer dar a nossa oferta a Deus se nós não temos uma vida de unidade, uma vida harmoniosa, saudável com os nossos irmãos. Por isso que Jesus ele fala que se você sabe que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a sua oferta e vai reconciliar-se com ele. O que significa isso? Aqui olha que Jesus diz que ele coloca no texto, aqui sai no seu ensinamento, e ele vai dizer, não é que se você tem um problema com seu irmão, é se você sabe que seu irmão tem algum problema com você, você deve deixar a sua oferta e ir reconciliar com ele. O significado disso é simples, porque nós somos corresponsáveis pela salvação dos nossos irmãos. Se a gente sabe que algum irmão tem algum problema com a gente, e esse problema ele pode ser causa de condenação para o nosso irmão, nós temos o dever de ter a iniciativa de ir ao encontro do nosso irmão, justamente para ali reconciliar com ele, para libertar ele desse problema vinculado à nossa vida. E é por isso que Jesus ele diz isso aqui no Sagrado Evangelho. Se você souber que alguém tem alguma coisa contra você, vai e reconcilia com ele. Isso, sim, é aquilo que Jesus Cristo fala no início do Evangelho, Essa justiça grande, porque não é uma justiça baseada em preceitos humanos, mas é uma justiça baseada na verdade divina. E no final do Evangelho, Jesus ele ali vai nos chamar a atenção também sobre outras coisas, onde ali ele continua. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Veja que aqui nós temos esta realidade, que Jesus ele diz que dali, onde vai ser jogado, não sairá, enquanto não pagar o último centavo. Mas veja, todas essas desordens, elas podem ter peso de pecado mortal ou pecado venial. Se nós passarmos dessa vida para outra com esses pecados, se for veniais, nós teremos que estar no purgatório para ali purificar a nossa alma, a nossa natureza, para que possamos alcançar o céu. Mas se o pecado que nós conservamos, se o pecado que nós cultivamos, ele é mortal, infelizmente, nesse lugar onde nós seremos jogados, podemos passar uma vida inteira, uma eternidade inteira, e nós nunca conseguiremos pagar o preço da salvação, porque o preço da salvação foi pago pelo sangue do próprio Deus. E é por isso que nós vemos no Evangelho de hoje Jesus nos chamando a atenção sobre a justiça. Nós precisamos buscar essa justiça original, ser aquilo para a qual nós fomos criados, buscar essa justiça original que nos chama a atenção sobre aquilo que realmente
é a nossa vida de correspondência ao amor a Deus, o amor ao próximo, para que nós possamos aprender a nos amar. Essa é a verdadeira justiça. Essa é a grande justiça que Jesus Cristo fala no Evangelho. Porque os mestres da lei e os fariseus, eles se apegaram tanto a preceitos humanos que a justiça deles não era mais a justiça divina, mas era uma justiça humana, em que eles mesmos não conseguiam colocar em prática aquilo que eles pregavam. Por isso que Jesus ele nos chama a atenção sobre esta realidade, sobre a justiça, sobre a reconciliação, sobre a nossa forma de lidar e se relacionar com o nosso próximo, para que dessa forma nós possamos, já nesta terra, purificar os nossos pecados, para que um dia possamos alcançar o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.